Estava ali dando uma observada no Evangelho, no dia 8 de março de 2021, Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 24 a 30, onde Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na sinagoga de Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado. Mas assim Maná, o sírio, quando ouviram essas palavras de Jesus, todas as sinagogas ficaram furiosos, levaram-se a expulsarem da cidade, levaram-nos até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Percebendo que eles queriam botar ele no precipício e jogá-lo, matá-lo, ele viu que não era a hora, passou pelo meio deles e saiu. Continuou pregando a palavra, né? Falando do Evangelho, falando da maneira como devemos viver. E nós vamos ver o rei Manã, também não queria aceitar a sugestão do profeta e ele pediu para se lançar no rio 7 vezes, né? Ele não queria obedecer e quando ele decidiu obedecer, ele foi curado da lepra. Aí vem falando muito da importância das nossas confissões, nós admitir nossos erros. Como se pode perceber, Jesus Cristo passava nas sinagogas pregando a palavra da maneira como devia ser. Os donos, os chefes da sinagoga, ficavam com raiva de Jesus. Aí uma coisa que eu acho muito importante, que hoje acontece tudo a mesma coisa. Quando eu queria aprender com esses chefes da lei, esses donos da verdade, cara, nunca deu certo, nunca funcionou. Até que um dia eu procurei por Jesus, conhecer o caminho dele e comecei a botar em prática na minha vida, aonde que me abriu a mente e aonde que eu peguei o conhecimento do nosso sentido da vida. Por isso que eu falo do Evangelho. E tu vê como a coisa é natural e como a coisa funciona de acordo com como acontecia na época. Os donos, os mestres da lei, ficaram bravos com Jesus, mataram, depois matavam os discípulos, e eles vêm fazendo da sua maneira até hoje. Por que essas pessoas falam isso? Que eles querem Deus, eles são de Deus, mas os pecados deles não são confessados, não são admitidos os pecados deles. E como eles não admitem os seus pecados, automaticamente o mal toma conta deles, a mente deles se manipula, se distorce, e eles conseguem pegar o Deus da sua maneira. É o que nós vemos hoje, todo mundo com Deus da sua maneira. E daí, no Deus da sua maneira, eles não ficam preocupados em ajudar, que nem Jesus Cristo falou, em mandar os profetas nas casas das viúvas, ajudar a quem está se curando, curar os pecadores, curar os leprosos. Eles não ficam preocupados com isso. Eles ficam preocupados em adquirir dinheiro para a igreja, os bens próprios, o seu interesse próprio, que é a cachola errada, separada de Deus. Por isso, hoje eu não acredito mais em ninguém que queira ser dono da verdade. Eu não acredito em ninguém mais daqueles que querem ser do seu jeito. Não, é do meu jeito. Eu não acredito em ninguém daqueles que não lê a Bíblia e diz: olha, quando eu tiver que dizer uma verdade, eu digo. Eles gostam de humilhar, de pisar,
mas eles nunca estão preocupados em recuperar, em salvar uma pessoa que estiver no alcoolismo, na droga, na depressão, com pecado dentro do coração. Eles não estão preocupados em guiar aquela pessoa para que ela busque a salvação em Deus. Elas estão preocupadas no seu interesse próprio. Assim como Jesus Cristo ficou numa época de seca, não foi enviado nenhum profeta lá nas viúvas para ajudar, não foi curado nenhum leproso. A lepra é considerado o nosso pecado. Não foi curado nenhum, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com o bem-estar deles. Assim como aconteceu comigo hoje. Enquanto que eu estava fazendo a vontade do mundo, acreditando nesses falsos profetas, nesses donos da verdade, cara, eu só sofria e eles se divertiam às minhas costas. Hoje, busquei em Deus, o conhecimento com Deus. Quem me ensinou isso foi Deus, tudo que eu estou sabendo hoje. Que é conversando com Ele que eu venho aprendendo. Por isso que eu passo a palavra correta, da maneira como eu estou vivendo e funcionando, eu estou passando de adiante. Essas pessoas, donos da verdade, estão com raiva de mim, querem me matar. Assim como queriam matar Jesus Cristo, os discípulos. Aí eles começam a me matar com fofoca e calúnia. Igualzinho acontecia o tempo de Cristo, o tempo dos discípulos, está acontecendo comigo. Por isso a importância de nós nunca acreditar da nossa maneira de pensar. Nós temos que acreditar. Por que essas pessoas estão assim? Elas vão lá, pecam, aceitam Jesus, se batizam e dizem, se confessar para Deus é importante. Não. Nós precisamos se confessar para uma terceira pessoa perante Deus. Aí Deus vai ouvir a nossa confissão e daí nós vamos conseguir a misericórdia de Deus. Tirando o pecado, nós conseguimos acreditar em Deus, nós conseguimos acreditar nesses profetas, nós conseguimos acreditar no que Jesus Cristo nos ensinou. Agora, se nós não só confessar e dizer assim, eu me confessei para Deus, e Deus, esquece, você vai fazer de novo. Quando a pessoa te magoa, ou você magoar alguém, não chega assim, esquece, vamos viver normal, esquece. Não, a tua mente vai estar pecaminosa e você vai continuar fazendo pecado. Se nós quisermos o reino do céu, o reino de Deus, nós não podemos ser que nem esses donos da verdade, esses falsos profetas, aqueles que só pensam em dinheiro, fazem de tudo para levar vantagem sobre as pessoas. Nós temos que escutar aquelas pessoas que estão aí para ajudar as pessoas. É o que Jesus Cristo vem nos ensinar. Ajudarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. Aí nós vamos ser felizes, nós vamos achar o caminho de Deus. Essas pessoas, falsos profetas, que querem as coisas da sua maneira. Olha, eu penso que Deus é assim e acabou, esquece. Essas pessoas vão te levar para o caminho da eternidade sofrida, choro e dentro. Nós precisamos acreditar aqueles que querem teu bem, aqueles que te dão apoio, uma palavra de força e esperança, não aqueles que te condenam, te botam para baixo. Aqueles que estão condenando são os falsos profetas. São esses mesmos donos da sinagoga que queriam matar Jesus e que depois mataram, que mataram os discípulos. Vamos prestar atenção. As atitudes da pessoa vai dizer quem ela é. Se ela faz só o bem, pode ter certeza que Deus está ali. Agora, se ela faz o bem para levar vantagem e fazer o mal no outro, pode ter certeza que ali Deus não se encontra. Aquela que te passa uma palavra de força e esperança para te ajudar a se livrar de qualquer problema que tu tiver na vida, essa tem no coração. Agora, essa pessoa que te bota para baixo, diz que tu não sabe perdoar, que você não tem Deus no coração, essas pessoas não escutam, que essas pessoas não têm Deus no coração mesmo. Obrigado a todos, que tenhamos um ótimo dia, mais 24 horas de sobriedade. E paz e serenidade.